Ora então, muito boa noite. Cá estamos nós mais um domingo com a Opinião Transmontana, com João Batista, Manuel Atenda, Batista Jerónimo e Carlos Ferreira, aqui sempre a dar-me duro por trás dos montes. 3 temas para este domingo. O túnel do Marão, o Barroso e o património agrícola mundial, e Alfândega da Fé em 54 factos estatísticos. E falhou-me a voz mesmo agora, não é? Temos o túnel do Marão, que foi inaugurado há 4 anos, a 7 de maio de 2016, e que durante esses 4 anos já passaram 17.500 veículos. E hoje, talvez 17 milhões de veículos. Peço desculpa, 17 milhões. Não é? O túnel do Marão foi talvez, para os transmontanos, a última das grandes barreiras que caiu em termos de acessibilidades. E foi ele que nos ligou, de uma certa forma, que acabou com o isolamento que tínhamos e com aquelas mortes que aconteciam no IP4. Amigos, passados estes 4 anos, qual é o vosso sentimento perante esta dificuldade que foi vencida, que demorou acho que 7 anos a resolver, a fazer o túnel, digamos. Qual é o vosso sentimento para isso? O que é que o túnel do Marão contribuiu para o desenvolvimento do Trás-os-Montes? E pronto, e essencialmente podemos falar disto, e também talvez, se vocês lhes apetecer falar também do aspecto político que isso trouxe na altura, com a iniciativa que tiveram alguns governos de o fazer, mas depois demorou a ser concretizado, não é? Começo por ti, Batista Jerónimo. Tu és o homem sempre aqui que lança aí as grandes polémicas, digamos assim, entre aspas. E um dos grandes defensores do túnel, que à data criei a Hurtado, eu e mais uns deputados e mais uns autarcas. Eu acho que estiveram todos os partidos envolvidos e autarcas quando criamos a Hurtado e tivemos lá algumas iniciativas. Mas depois, com a abertura da A4, a Hurtado não fazia sentido e caiu, embora pudéssemos ter continuado a lutar por outras vias de comunicação. Mas já agora que falaste na Hurtado, o que é que foi? A Associação dos Utentes das Rodovias de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que estavam mesmo os deputados do PS e do PSD, o Brinquedo do Partido Comunista, os presidentes de Câmara. Eu só acho que Bragança não aderiu e mais pouco mais. A maior parte algumas das câmaras estavam lá, tinham lá representação e tínhamos sede por acaso em Bragança, tínhamos uma delegação em Mirandela, em Vila Real, na UTAD, com o professor e com o presidente da associação, e estávamos bem, cobríamos bem a zona, tivemos 2 ou 3 iniciativas aí e lutamos sempre para terminar a Estrada da Morte e a colocação, uma das grandes obras foi a colocação do New Jersey. Se as pessoas se lembram, estavam as balizas rebatíveis e nós tanto falarmos e de falarmos, acabaram por pôr o New Jersey e iluminar os nós e tirar os pontos negros, de limpar mais porque aquilo era uma nojice. Pronto, naquelas paragens que tinha, fizemos um papel que eu acho que foi importante à data durante 6 anos. Do outro lado havia os utentes do IP4, que se cingiam só ao IP4, que eram funcionários, acho que da Câmara. Mas Túnel do Marão. Túnel do Marão pois, ninguém pode negar que é uma obra estruturante que a par da A4 chegou tarde. E chegou tarde por uma opção política de um senhor que tomou várias opções políticas que hoje estamos a pagar por elas. Ao fazer IPs. As IPs, por exemplo, contrariamente, por exemplo, a Espanha fez autovias e autopistas. Aqui nós lembramos-nos de fazer IPs. Foi deitar dinheiro fora, porque das coisas que me custam mais foi ver-te fazer uma IP4 e para construir em cima dele uma A4. Quando nós
à Hortada, defendíamos, a par de muitos presidentes de Câmara, que era a A7 que devia chegar a Bragança. E a A4 devíamos retirar mais alguns pontos negros e o túnel, com certeza, e depois o Neu-Gersen, e ficávamos com 2 vias estruturantes, em que uma delas nos aproximava mais das Rias Baixas. Não tivemos o apoio do... Claro que a barriguinha de Mirandela, Vila Real... E Vila Real nem se manifestou, mas Mirandela e Macedo, embora fossem até pessoas que participavam muito, principalmente de Macedo, mas não entenderam por bem. Hoje, se calhar, todos eles torcem o nariz, porque nós podíamos ter 2 vias a ligar Bragança ao mundo, à Europa pelo menos, e temos uma que a qualquer dia, por vontade até de alguns partidos, já estaríamos a pagar. Portanto, essa é a opção política, viemos a pagar muito mais tarde, ou ter que desfazer uma via e construir outra em cima, podendo ficar com as 2. O que é que se diz da A4? Diz que não veio resolver nada. Pois nós queremos é que chova do céu a resolução de todos os problemas, e não pode ser assim. Para o bem e para o mal, a A4 está aí, e para o bem, a comunidade, a rapidez, e fundamentalmente a segurança, que deixamos de ter a Estrada da Morte. Para o mal, notou-se um bocado na restauração, nos hotéis, porque tal como eu, que vou muitas vezes ao Porto por trabalho, eu ia e dormia lá, e jantava lá, e almoçava lá. Hoje vou e venho conforme o que tenho lá que fazer. Para algumas cidades que cedo se aperceberam, para alguns concelhos cedo se aperceberam, a A4 funcionou muito bem. Quem for a Mirandela, desde sempre, desde que há A4, vê a Mirandela ao fim de semana cheio. Ora, porquê é que não veio a Bragança, que tem um património muito superior ao de Mirandela? Tem muitas mais coisas para ver. Tem melhor gastronomia. E, por exemplo, achas que o facto de haver uma estrada também para Chaves, também não facilitou a ida às Chaves, e a estrada que nos liga também ao Douro, não facilitou? Certo. Mas o que nós... Não podes ver só o Bragança, vê o geral. Não, mas eu estou a dizer é que nós temos o IC5, que nos liga por o interior. Nós temos o IP2, que corta Portugal, que divide Portugal do interior do litoral. E ficávamos com a A7 a vir a Bragança, ligar Bragança, Vinhais, Chaves, e estávamos no Porto em pouco tempo. É isso que eu estou a dizer. Nós ficávamos muito mais bem servidos. Agora, se trouxe a A4, se trouxe desenvolvimento, acho que os cidadãos normais, aqueles que não têm atividade, encolhem os ombros e dizem, não sei. Os empresários criaram expectativas muito altas. Com a A4 nós temos um problema todo resolvido. A A4 só por si não resolve nada. Não há nenhuma infraestrutura que resolva qualquer problema. E os autarcas imputam as culpas ao governo. Quer dizer, como se o governo, eu continuo a bater nesta tecla, porquê é que o governo há de deslocar um serviço, alguma coisa de outro concelho, que se o deslocar vai prejudicar esse concelho, para um concelho que pouco ou nada faz a não ser vitimizar-se? Ou os vários concelhos aqui do interior vitimizam-se a dizer que isto está mal, que o governo não ajuda, que é preciso mais emprego, que é isto e aquilo. Parem de se vitimizar. As câmaras têm um orçamento tão grande. Vimos agora acima de Douro 20 milhões para pôr a economia a funcionar. Bragança, 0. Bragança, quer dizer, a CIMTT, que temos aí um alto representante, não é? É a diferença, porque é que uns são ativos e outros param. Batista, não te centres só em Bragança, vê os dois distritos, Trás-os-Montes. Não, estou porque nós temos 3 CIMs, temos a CIM também do Alto Tâmega, e a do Douro, e a de Terras de Trás-os-Montes. São 3 CIMs. Sim, mas todas elas deviam fazer alguma coisa para ajudar nisto e não só vitimizar-se. Eu penso que hoje, que o dia 7, que era o aniversário do túnel do Marão, os autarcas, se pensassem na região, deveriam-se ter juntado lá numa iniciativa e pedir a supressão das portagens. Era a altura ideal. Toda a gente fala no interior, deviam ter feito isso. Não fizeram, não pensam na região, pensam no concelho. E
E sobre o Marão, sobre o túnel do Marão, nós até temos, por curiosidade, fica sempre bem uma curiosidade, quando houve lá o acidente, que houve uma vistoria, foi um bragançano que coordenou todo aquele trabalho, que não devia ser pouco, aturar de um lado os grandes empresários, do outro lado os autarcas, do outro lado aquela gente toda, que coordenou toda a inspeção e que o pôs a funcionar. Chama-se um alto funcionário da Proteção Civil, o nosso conterrâneo engenheiro João Pinheiro. Manuela, concorda com esta visão que o Batista... Eu concordo em alguns aspectos. Efetivamente foi uma infraestrutura, foi um grande investimento para a região, foi um investimento que chegou tarde, sem dúvida, chegou muito tarde, contribuiu para desencravar a região, isso também não tenho dúvidas. Hoje os nossos empresários, é verdade, como o Batista Jerónimo disse, criaram muitas expectativas. Expectativas se calhar demasiado altas, mas eu acho que muitas das expectativas não saíram goradas, não é? Certamente algumas saem sempre, mas eu entendo que hoje nós temos um fluxo maior de turismo, porque é mais fácil chegar a estes concelhos, sobretudo do Nordeste Transmontano. Nós temos a maior facilidade em colocar os nossos produtos no mercado. Os empresários têm a sua vida facilitada, porque, como referiu o Batista Jerónimo, podem sair de manhã, ir ao Porto ou ir a Lisboa e regressar. Nós tínhamos, de facto, muitas dificuldades, porque não tínhamos uma via de comunicação estruturante, importante, que nos ligasse aos meios onde estão os portos, aeroportos, etc. E, portanto, esta via é, efetivamente, muito importante. E eu não tenho dúvidas de que o túnel do Marão para a região foi um investimento que, de facto, na altura se discutiu e depois foi terminado já numa fase de grande crise, com arranques e paragens e, enfim, até ser resgatado finalmente pelo Estado para ser concluído. Foi uma obra complexa, mesmo enquanto obra, enquanto estrutura, foi complexa, pela sua dimensão, quase 6 quilómetros, não é? A perfurar o Marão, quer dizer, é efetivamente uma obra de grande complexidade a todos os níveis, e mesmo em termos de investimento público, e por isso se erguiam algumas vozes contra esse investimento público. Eu nunca partilhei esta perspectiva, porque eu acho que nas vias de comunicação é que está a possibilidade das regiões se desenvolverem e se ligarem ao resto do território. E só lamento que não haja uma outra visão para a ferrovia, porque eu acho que, de facto, quando nos tiraram quase toda a ferrovia que existia na nossa região, nesta região de Trás-os-Montes e Alto Douro, assim, globalmente considerada, deram-nos, de facto, uma pancada tremenda e de que dificilmente nós nos reergueremos, porque não é a mesma coisa viajar de comboio ou viajar de autocarro. E, portanto, a ferrovia era também muito importante. De qualquer maneira, eu quero destacar esta data simbólica da conclusão e do aniversário do Túnel do Marão, dizer que se calhar ainda não foi devidamente potenciado, porque nós temos aqui o Túnel do Marão dá acesso, por exemplo, a 2 patrimónios mundiais classificados pela Unesco, não é? O Douro e Foscoa e toda esta zona, e depois tudo o resto, quer dizer, a que se pode aceder a partir daí. E eu acho que se calhar nós ainda não conseguimos, foi com o turismo do Porto e Norte de Portugal, potenciar devidamente esta região e conseguir fazer com que os turistas que vão para o Porto e que olham para o Porto mais para o Douro, mais ali no Porto ou Porto Rego, ou enfim, esses trajetos mais convencionais, ainda não conseguimos, talvez, encaminhar parte desse turismo e desses visitantes que chegam ao aeroporto Francisco Sá Carneiro para esta nossa região que tem tanto para oferecer. Também estou convencida que às vezes as crises geram oportunidades e que esta questão da pandemia certamente trará no futuro maior atratividade para estas regiões, porque as pessoas repensarão certamente, quando programam as suas férias deste ano ou do próximo ano, repensarão os seus destinos
E eu estou certa que mais facilmente escolherão um destino como o nosso do que uma grande praia no Algarve ou Lisboa ou grandes meios, porque efetivamente hoje todas as incertezas, não é? Todo o receio que existe de se estar em grandes centros, podem ser focos importantes de contaminação, trarão possivelmente para o nosso território novas oportunidades, novas pessoas, que também é preciso sabermos aproveitar. Carlos, para ti tenho uma chega, que é assim, o túnel do Marão estará bem aproveitado, digamos, ainda terá muito para crescer no limite de passagens de automóveis, digamos. Pensando nesta perspectiva, a autoestrada não acaba em Bragança. A autoestrada, sobretudo, é uma ligação do litoral ao resto da Europa, a Espanha, e, portanto, temos ainda algum encravamento que ainda não está perfeito, ainda não está no top. Só o túnel do Marão só estará mesmo na sua capacidade a ser utilizado quando esta ligação que falta ali em Zamora, em Espanha, estiver concluída, que eles ainda não fizeram aquela ligação. E, portanto, ainda há muito tráfego que não passa por aqui. E também não será interessante pensar naquela ligação à Puebla para ligar ao trem de alta velocidade? Carlos, aí diretamente de Miranda para o mundo. Boas noites a todos, António, Jerónimo, Batista, Manuela hoje está muito galana, muito guapa, com o pelo assim todo agarrado. Maravilha, maravilha. Este vai ser um sucesso para nem que não queres. António, eu acho que houve um tempo antes e um tempo depois do túnel do Marão. Aliás, nós agora já não somos bem traz os montes, somos deste lado do túnel. Portanto, eu acho que o túnel do Marão, o Jerónimo há bocadinho começou a entrar um bocadinho por este tema, quem estudou um bocadinho redes viárias, que é uma coisa, como tu disseste, António, as autoestradas não acabam em lado nenhum, elas têm que continuar para algum lado. Agora, quando acabam é mau sinal, é que não estão em rede, portanto as coisas têm que estar sempre em rede para funcionar. E a Manuela também falou muito bem da ferrovia, podemos também falar da navegabilidade do Douro, e depois podemos falar de outra coisa fundamental. O Jerónimo falou num conjunto de coisas e a Manuela que chegaram atrasadas, aqui atrás dos montes. Mas há uma coisa que ainda está muito atrasada em Trás-os-Montes, que são as chamadas ligações intrarregionais. Nós sabemos que hoje de ir de Miranda para Bragança ainda é uma desgraça. Ir de Bimioso para Bragança é uma desgraça. Ir de Mogadouro para Bragança é uma desgraça. Ir de Freixo, nem se fala. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que ainda está muito mal. Agora, nós sabemos... Vinhais a Chaves também. Opa, tudo isso, eu já não continuo mais, que é para não perder mais tempo nisso. Todos nós sabemos como é que isso funciona. E tudo isto tem vindo a chegar atrasado. E ainda está muito atrasado. Agora, o túnel do Marão, foi, sei lá, das maiores obras, das maiores infraestruturas em túnel do mundo, das maiores da Europa, uma obra que demorou muitos anos a fazer e que os transmontanos esperavam como uma espécie de salvador. Agora, como também disse o Jerónimo, isto, varinhas de condão, existe nos contos de fadas e por aí diante. O resto é realidade e essas coisas das varinhas não existem. Ainda há muita coisa. Aliás, que este mundo, eu digo muitas vezes que é uma maravilha que ainda haja muitas coisas por fazer, porque se tivesse tudo feito, instalava-se o tédio e era uma desgraça. Portanto, ainda há muitas coisas para fazer. Agora, eu acho que sim, o túnel do Marão é uma infraestrutura que está nos seus primeiros 4 anos, quer do ponto de vista do teste à eficiência, à eficácia, e também do ponto de vista do fluxo. Eu acho que ainda se pode melhorar em todos estes contextos. E, sobretudo, se houver a transformação, quanto mais cedo possível, daquele troço de autoestrada entre Quintanilha e Zamora, que aqui a região dos nossos hermanos está a reclamar há muito tempo, as coisas tornam-se ainda muito mais simples. Porque hoje em dia o transporte de mercadorias, que é, digamos, o fluxo de utilização da autoestrada mais rentável e mais assíduo,
porque quando há problemáticas, como existiu agora de crise, o que falha são logo os ligeiros. Mas os pesados lá com as mercadorias continuam mais ou menos sempre a ser o casco, o fundo de maneio sempre dessas infraestruturas. Portanto, se tudo isto já estivesse acabado, eu acho que as coisas funcionariam muito melhor. E eu acho que é fantástico quando começamos a deixar de falar das coisas. Quer dizer, quando deixamos de falar das coisas, elas deixam de ser novidade. Quando deixam de ser novidade, são coisas do dia a dia. Como diz o inglês, no news, good news. Quando não há notícias, são boas notícias. Portanto, nós se não falarmos destas coisas, numa economia moderna, nós se formos à Espanha, que tem problemas, se formos à França, que tem problemas, se formos à Alemanha, que tem problemas, todos têm problemas. Já nos fala muito destas coisas primárias. Como nós às vezes dizemos, e tal, a cereja é o motor deste município, a castanha é o motor daquele município, o não sei quantos é o motor do outro. Tretas. Enquanto o setor primário ou um dos clusters do setor primário for o motor de um dos nossos conselhos, ainda está tudo desgraçado. Pá. Porque nós sabemos que existe uma distribuição dos setores económicos e da população que privilegia o terciário, um bocadinho menos, portanto, os serviços, um bocadinho menos no secundário, que é a indústria, e depois houve uma imensa redução a nível da Europa, que veio dos 30 e tal % de população ativa no primário para os 4, 5%. Portanto, nós ainda temos um caminho tremendo. E o que eu digo muitas vezes, falta-nos a não novidade no contexto da dispersão de instituições de ensino, que é ali que está o saber, é ali que está a sapiência, é ali que está a investigação, é ali que está o futuro. E nós nisso falamos menos, falamos mais nas autoestradas. Eu percebo que ainda é uma problemática que temos que colmatar. Falar também do transporte aéreo, que parece que agora o aeroporto regional de Trás-os-Montes, também dito aeroporto de Bragança, irá ter uma nova dinâmica, há aí fundos que vão ser reafetados para esse lugar. Agora, em relação àquela questão que disse o Jerónimo, os 20 milhões da CIM de Ouro, ora, eles são 19 municípios. A CIM Terra de Trás-os-Montes são 9. E aí nós temos, pelos vistos, à volta de 11 milhões. Mas isto tudo, como diz o outro, é requentado. Roupa velha. Mas onde é que estão os 11 milhões que eu nunca ouvi falar nisso? Isso é o que eu estou a dizer. Vai sair. Não, Jerónimo, é roupa velha. Aquela coisa que tu fazes no dia de Natal e depois sobras e depois requentas e voltas a coisar. São os milhões que vão carregar e a buscar num sítio. Mas isto é notícia desta semana no agosto de Trás-os-Montes. Mas é uma treta. Os milhões são os mesmos que já havia antes. Tal e qual como é notícia de Trás-os-Montes, a requalificação da via férrea, quando aqui a estão a destruir. Sim, estamos perfeitamente de acordo. Desculpa a interrupção. Nada, é sempre bem-vindo, pá. Quando tu colocas uma palavra, é logo reproduzida em 25. Portanto, fazes bem, pá. Obrigado. Muito bem. Não sei se já concluíste, Carlos. Eu não queria alargar muito mais nisto. Porque sim, também já vamos com 24 minutos. Vamos dar a palavra. Para tentar dar materialização àquela coisa do no news, good news. Portanto, o túnel do Marão tem 4 anos. É pena que não tenha 35. E aí, que não seja gratuito. Porque, efetivamente, nós não temos outras alternativas. Alternativas aceitáveis. Pode ser que os autarcas nos ouçam e façam essa luta. Sim, tem que ser, a região toda, eu acho que sim. Vamos dar a palavra ao João Batista. João, achas que a passagem do túnel de Marão deveria ser gratuita? Depende. Primeiro lugar, devemos dizer que o túnel do Marão e estes dados que veio agora a público vêm desfazer um bocadinho a não dar razão às vozes do Restelo, que dizia que em Trás-os-Montes não havia tráfego, em Trás-os-Montes não ia valer a pena porque não há pessoas suficientes para dar utilização a um investimento daquela amplitude e, pelos vistos, há gente, há tráfego e os dados estão aí à mostra. E ainda está subaproveitado porque não há ligação à Espanha, não é? Por isso, deixe-me dizer que
para mim, é a obra mais importante para o interior que foi feita. Não há qualquer dúvida. Agora, se está a ter resultado no sentido de económico, se está a estimular se alguns empresários se iludiram ou não, isso aí também já depende das pessoas. Se os acessos estão feitos, aí depois temos que inovar e incentivar também o investimento na nossa região. Por exemplo, no que diz respeito às portagens, porque é que os pesados não pagam menos portagem? Porque são os pesados que são as empresas, é através dos pesados que muitas das mercadorias chegam atrás dos montes. Atrás dos montes. Exatamente. E sendo que são 12%, estive a ver os dados, são 12%. Os pesados é 12% do tráfego do túnel do Marão. Infelizmente, alguns ainda passam pela IP4, porque Sim, o valor é bastante grande. Exatamente. E acaba sempre por... é aquela situação que falava há bocado o Jerónimo, foi ao Porto, não é? Uma pessoa que vai diariamente ao Porto, eu não sei se não põe em causa ir pela IP4 mais vezes do que pelo túnel, porque indo uma vez pelo túnel, muito bem. Agora, diariamente, não sei se acaba por ser compensatório para as empresas. Sim, mas de inverno acho que ninguém pensa sequer alternativa. Porque não querem ficar paradas e barradas, não é? Agora, se repararem nos números, eu estive aqui a ver os dados, o túnel do Marão custou 88 milhões, só o túnel mesmo, independentemente da construção depois do troço da A4. Então, se custou 88 milhões e já temos 34 milhões faturados, ou seja, estou aqui a ver, já está quase 40% pago. Por isso, em 4 anos paga-se 4% de um túnel desta grandeza, já que está. Custos de manutenção. Está bem, mas que podíamos começar a ponderar uma redução das portagens no túnel do Marão. E deixe-me dizer que eu também não sou assim tão pessimista no que diz respeito ao facto de Trás-os-Montes não ter beneficiado assim tanto. Eu acho que beneficiou bastante. Sobretudo os concelhos até mais próximos, os concelhos aqui do Douro, sobretudo, na minha opinião. Se eu vos der uma visão pessoal, eu vim para Vila Real a estudar em 2012 e acabei por ver esta transformação. E noto, de facto, que desde que o túnel do Marão passou a ser uma via transitável, o concelho de Vila Real, os concelhos aqui limítrofes, desenvolveram-se, sobretudo no que diz respeito à captação de novas empresas que não haviam. Eu conheço aqui melhor o caso de Vila Real, não havia cá Decathlon, não havia cá Fnacs, não havia cá uma empresa software que está agora instalada na zona industrial e outras empresas também, com certeza, que se instalaram em Chaves e noutros concelhos. Essas empresas não viriam para Trás-os-Montes. E depois também temos que pensar nas universidades. Vocês já repararam que havia muita gente que era de Vizela, que era de Guimarães, eu não vou estudar para a UTAD ou para o IPB porque isso é lá para os montes. E muita gente não conhecia, via o campus da UTAD e via que era um campus magnífico, pensava que as aulas eram no meio dos montes, não é? E isso veio, e se formos a verificar o número de estudantes que vieram para a UTAD desde 2016, tem sempre aumentado ano após ano, e o mesmo tem acontecido também com o IPB. Por isso, quer dizer, nós não podemos estar só à espera que façam por nós. Acho que também devemos, os empresários também devem pensar em novas estratégias, também pressionar, naturalmente, os autarcas, pressionar o governo e o Estado Central para, no sentido de diminuição de portagens, maior acessibilidade entre concelhos, que também é algo que falta. Mas, na minha opinião, o túnel do Marão é, sem dúvida, a mais-valia e a maior obra que foi feita para o interior do país, nomeadamente para Trás-os-Montes. E atenção, que tem sido reivindicado por todos, quer dizer, eu estive a ver uma linha cronológica, isto começou em 2004, num Conselho de Ministros em Bragança, que, pelos vistos, até o Santana Lopes quer dizer que o túnel do Marão é dele. E depois foi inaugurado em 2016. Quer dizer, vejam o tempo que demorou a fazer uma obra em Trás-os-Montes. Se esta obra fosse em Lisboa ou mesmo no Porto, demoraria este tempo? É isso que temos que nos questionar também relativamente a isso. Muito bem. Já vamos com 30 minutos. António, deixa-me só dizer uma coisica rápida. Claro. Estejam à vontade, isto é vosso. Durante muito tempo, e ainda por vezes se ouve,
algumas pessoas desenvolver o argumento: porque as autoestradas e as acessibilidades boas tanto levam como trazem. Quer dizer, mas por que raio isso há de ser uma Mas é coisa isso que nós queremos. pontos, É que levem o que temos e que tragam o que não Holanda, temos. ou na Alemanha, ou na Baviera, ou no raio que os partem. Não é? Mas é isso que nós queremos, meu Carlos. Carlos, nós queremos mesmo isso. Que levem o que temos e que tragam o que não temos. Exatamente. Mas eu só queria... O João Batista fala que é a obra mais importante do túnel. Eu não sei se é mais importante que a A4 ou o conjunto das duas. Acaba por que complementar, exatamente. O António Pereira fez a pergunta, não sei do quê, por onde é que a ligação devia ser ao Ave. Se por Zamora, se por Puebla. Eu nisso estou muito... Tenho uma orientação e que defendo isso há muitos anos. Desde sempre. Venha à primeira e a seguir pedimos a segunda. Sim, mas não era isso que eu Tanto é dizia. que seja para a esquerda como para a direita. Venha uma. Não era isso que eu dizia. Eu queria que vocês comentassem a situação de que, apesar do tráfego já ser bastante, mas o túnel do Marão ainda e a autoestrada toda ainda há de ter muito mais tráfego. É claro. Quando a ligação estiver toda feita, de Zamora, naquele troço que falta até Zamora, Quintanilha a Zamora, e também, provavelmente, a ligação à Puebla. Não é? Porque agora o que é que chega ao trânsito? O trânsito chega à Vila Real e segue para Chaves. É normal. Muito tráfego de pesados ainda é feito pela A5 e, portanto, poderá depois vir aqui pela Zona Norte, não é? Quando a ligação estiver toda até Espanha. Aliás, a zona de Espanha. Pronto, mas vamos deixar esta parte, que já vamos com 30 minutos, e vamos, talvez agora, dedicar-nos um bocadinho a falar da zona do Barroso. Vamos falar de Boticas e de Montalegre, que estes dois concelhos enquadram uma zona agrícola que foi reconhecida pelas Nações Unidas, pelo Instituto das Nações Unidas, como Património Agrícola Mundial. Portanto, é uma região reconhecida mundialmente, com um património agrícola riquíssimo, e que, pelos vistos, a FAO, não é? As Nações Unidas, reconhecem, mas que Portugal, efetivamente, ainda não dá o devido valor. Isto é, falta, se calhar, como diz o Presidente da Câmara de Montalegre, o reconhecimento nacional. Isto é, nós somos muito bons a catalogar as coisas, dentro de Portugal ou fora no estrangeiro, e depois não lhe damos o valor, não damos meios, conhecimento, não fazemos nada, deixamos andar, e muitas vezes isso acaba por ser uma barreira mais para as populações do que propriamente uma ajuda no desenvolvimento. Será que é assim? Podemos começar talvez pela Manela Tender, que é mais daquela zona, que nos faça um enquadramento melhor o que é que pensa sobre isto? Sim. Eu vi com muito bons olhos a classificação, eu creio que toda a gente viu. É o reconhecimento mundial daquilo que é uma realidade muito específica da região do Barroso, como disse muito bem, de uma tradição agrícola muito fundada no comunitarismo, na ajuda comunitária, na entreajuda entre famílias. As pessoas iam ajudar-se nas sementeiras, na fase da colheita, etc. E, portanto, em vez de pagarem as geiras, socorriam-se dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, e é neste trabalho comunitário que se vai baseando essa produtividade agrícola, na pastorícia, portanto, na pecuária, na criação de gado, um gado que anda a pastar o dia todo, eu acho que só em termos de paisagens, não é só a riqueza agrícola, a riqueza agrícola também é extraordinária, sobretudo a agricultura de montanha, mais característica de montanha, mas efetivamente acho que as paisagens são de cortar a respiração e tem paisagens lindíssimas. E nós, quando vamos, às vezes, num percurso, numa estrada, deparamos-nos com animais ali no pasto, sozinhos, e aquilo parece um ambiente idílico, e somos capazes de fazer quilómetros e quilómetros e não cruzar com uma única viatura. Portanto, é uma região que ainda está quase em estado puro. E, portanto, esta classificação traz potencialidades, é vista com bons olhos, tem de ser, não é? Porque é o reconhecimento mundial daquilo que é uma especificidade, uma idiosincrasia desta região do Barroso. Agora, nós não queremos
que ela traga limitações às pessoas, porque efetivamente o que acontece muitas vezes é isto, é que essa classificação depois vem adicionar-se uma série de requisitos que vão fazer com que a atividade das pessoas leve a muito mais burocracias, muito mais dificuldades, muito mais pedidos de autorização para isto, para aquilo e para aquilo outro. E, portanto, isto é gente muito simples, que sempre viveu assim, que quer continuar a viver desta forma simples, em comunidade, tem tradições belíssimas como o de São Sebastião de Couto de Dornelas e outras, onde a comunidade organiza as suas refeições para toda a gente, para eles, para os visitantes, e põe uma mesa enormíssima e toda a gente que chega tem ali a comida na mesa. Portanto, são tradições de um comunitarismo que hoje já praticamente não existe. Agora, tem potencialidades, mas é incompatível com o modelo de desenvolvimento que foi equacionado pelas duas autarquias. E nós aqui temos de saber o que queremos. Ou queremos a classificação como património agrícola mundial, ou queremos que isto seja um lugar onde se vai explorar lítio ou outro mineral qualquer e que vai, enfim, transformar completamente o modelo de desenvolvimento, a vida das pessoas e que vai colocar em risco, porque uma coisa não é compatível com a outra. Não podem dizer que é compatível, não é compatível uma coisa com a outra. Portanto, o que é que tem de se fazer? Os autarcas têm de decidir muito bem qual é o modelo de desenvolvimento que querem para este território. Porque eu duvido que algumas opções, como a que se equaciona, porque nós vemos os autarcas, no início de Boticas, depois deu um passo atrás, mas o de Montalegre, muito entusiasmado com a exploração do lítio, e efetivamente eu acho que eles têm de ter consciência, as populações têm de ter consciência disto. Ou temos o Barroso, o património agrícola mundial, ou temos, de facto, a exploração do lítio. E tem de se equacionar os prós e os contras e optar-se. São modelos de desenvolvimento completamente distintos. Eu não tenho qualquer dúvida. Para mim, efetivamente, o modelo de desenvolvimento seria manter o comunitarismo, manter a agricultura, a pecuária, como efetivamente tem existido e como é característica da região, mas com apoios. Porque, efetivamente, no nosso país fala-se muito da agricultura e valoriza-se muito o setor primário, mas quem tem lucros com a venda dos produtos agrícolas não é o agricultor. Eu insurjo-me e nunca aceitarei que paguem ao agricultor um preço que é ridículo, que devia ser proibido. Porque o agricultor vende as coisas ao desbarato, não lhe dá para pagar as sementes, o trabalho, as geiras, etc. Quem vai ter a grande mais-valia é o vendedor final, o produtor recebe muito pouco pelo seu trabalho. E, portanto, não se consegue sustentar um património agrícola deste género se não se investir, se não se apoiar muito claramente a atividade agrícola e a atividade pecuária. E, portanto, os municípios têm de decidir isto. Se querem efetivamente apostar no Barroso, o património agrícola mundial, e manter estes padrões que marcam e que foram motivo da classificação mundial, terão de apoiar a atividade agrícola, terão de apoiar a atividade pecuária, de forma a que ela seja rentável. E têm de ajudar estes agricultores no escoamento dos seus produtos. Porque nós sabemos que estes nossos agricultores, muitos deles não têm capacidade, nem domínio das ferramentas tecnológicas, nem apoios, nem possibilidade de pagar alguém que lhe faça o marketing ou a promoção dos seus produtos. Não têm. E, portanto, os próprios municípios têm os meios que podem fazer isso. Não é difícil o município criar um gabinete de apoio aos agricultores, em que cria ali uma rede que lhe permite depois vender, escoar ou ajudá-los a constituir uma associação de produtores ou de agricultores. Portanto, os municípios podem aqui prestar um papel importantíssimo e eu entendo que, efetivamente, é este o padrão de desenvolvimento, aquele que preserva a nossa identidade. Porque eu não acredito muito num modelo de desenvolvimento que aposte na exploração do lítio, que daqui a uns anos seja abandonado e que fique aí tudo em crateras abertas, abandonado, sem a possibilidade de ninguém depois lá residir, nem colher nada, nem produzir nada. Portanto, são opções muito claras e eu acho que quem está no poder político tem de ter uma mão muito firme e não pode entrar em delírios, porque isso poderia ser o fim da classificação e não só. E o fim da vida em comunidade como a conhecemos e até o fim da vida com qualidade, não é, que estas pessoas têm hoje e que os visitantes têm hoje, quando se deslocam para estas zonas,
e que são polos de atratividade, porque de facto nós hoje todos apreciamos esta paz e esta calma e estas paisagens belíssimas, etc. Estou em crer que o turismo pode ser muito mais potenciado e falta-nos aqui este trabalho de fundo, que é população e autarcas e associações e toda a gente a remar para o mesmo lado, a lutar por uma maior rentabilidade da produção agrícola e pecuária, para que estas pessoas consigam sobreviver, porque se ninguém conseguir ter uma vida digna nesta atividade, a agricultura será abandonada, as terras ficarão não é, descuidadas, abandonadas e, portanto, não adianta ter a classificação. Bem, Batista. Sabe onde é que terminou a Manuela? Que é os municípios têm que prestar ajuda aos agricultores. Se nós formos ver os programas eleitorais, eu duvido, em todo o Trás-os-Montes, que não esteja lá a criação de gabinete de apoio aos agricultores. Diz a Manuela, e muito bem, que o dinheiro não chega ao agricultor, ou o que chega muito pouco, é verdade, fica nos intermediários. Mas, qualquer que seja o produto, seja a castanha, seja a azeite, seja o vinho é um caso à parte porque já valoriza o produto. Seja a carne barrosá, seja a de mirandesa, enquanto não acrescentarmos valor, é para esquecer. Tem que ter um chapéu, uma marca chapéu, e depois, sim, que se cria valor. Também, se falou nas redes sociais, se nós fizermos uma busca por conselho, eles nem promovem o que têm os conselhos. É uma luta muito grande que alguém queira passar um dia, conhecer Montalegre, e põe lá, passar um dia, não encontra nada. Se eu puser visita a Paris um dia, aparece-me N coisas. E, no entanto, estamos a falar de realidades bem diferentes. Nós não se investe no que hoje se tem, da mais-valia que há, que é as redes sociais. Coitado do Padre Fontes, não é como ele se chama, de Vilar de Perdides, há 20 anos que não tinha redes sociais e onde levou Vilar de Perdides. Aprendam com um homem que tem agora 80 anos e que sem redes sociais levou uma aldeia a conhecimento quase mundial e então de Portugal nem se fala. Ele levou o conselho, levou o Vilar de Perdides, várias aldeias e Montalegre. Montalegre hoje Montalegre tem um dos maiores eventos nacionais, eventos de rua nacionais. 40 mil pessoas que junta. Agora, como é que um homem sozinho consegue fazer isso sem estrutura e um município, seja este, seja aquele, não consegue fazer aquilo que diz? Porque ele diz a uma altura, na entrevista que deu ao Diário de Trás-os-Montes, falta o reconhecimento nacional. Mas quem é que vai dar o reconhecimento nacional? O que é que ele já fez para ter o reconhecimento nacional? Pois compete-lhe a ele fazer com que o património agrícola mundial chegue a todo Portugal e chegue além fronteiras. Não sou eu. Não é? Porque ele teve a ajuda de muita gente, Boticas e Montalegre teve a ajuda de muita gente, que eu saiba envolveu a Universidade, envolveu o Ministério da Agricultura, associações de desenvolvimento e tudo muito mais. Por exemplo, Montalegre talvez até seja dos concelhos que perdeu mais população, perdeu 68 desde o topo que foi em 1960 para o mínimo que foi em 2011, perdeu 68%, é quase dos municípios que perdeu mais gente, Boticas perdeu menos. Mas também tem uma curiosidade, que Montalegre teve os dois partidos, Boticas é que teve sempre o PSD no poder da autarquia. Quer dizer, não diz muito, mas diz alguma coisa. Quer dizer, as pessoas estão muito acomodadas, porque só a mudança faz bem, seja para o PS, seja para o PSD. Agora, a seguir que muda o PS... Para qualquer, mas a mudança não se deixa acomodar as pessoas. Não, para todos, não. Para todos. Interessante. Na página de Montalegre, numa de umas coisas que eu vi, é cultura, Padre Fontes. Eu digo assim, cultura, Padre Fontes. Eu, se estivesse lá dinamizador ou qualquer coisa do jeito, é certo que ele é uma figura que é incontornável, tanto na cultura, como na dinamização, como em todo o resto. Padre Fontes já está sempre ligado e Vilar de Perdides há de rivalizar sempre com Montalegre. Agora,
sobre este património da agricultura, eu pergunto agora qual é o próximo passo. Claro. Por exemplo, portanto, se é manter como está, para que se manter Monte Alegre e que não seja como os parques que atrofiam e criam constrangimentos, e se é para manter, então tem que continuar a lutar e agora para o património cultural e material da humanidade da Unesco. É o próximo passo seguinte, não é? Faz todo o sentido. Portanto, não fiquem por ali. E sobre Monte Alegre, eu falaria depois que a Manuela já falou, que era no comunitarismo, e acho que é em Tourém que aquilo aparece muito mais. E é interessante ver 2 ou 3 aldeias de Monte Alegre, que geralmente não são faladas nem bem referenciadas, que é a rota do contrabando entre Tourém e Randim, na vizinha Espanha. E também há os Pitões de Junias, que é a cascata de Pitões de Junias, que é interessante visitar. Nós falamos... E tem lá um restaurante. Tem o Mosteiro Ruínas e tem lá um restaurante que se come bom cozido e tudo mais. Sobre Boticas, que também é do Barroso, como já disse, perdeu muito menos população. É um concelho talvez dos mais pequenos. Eu pensei que a Manuela ia falar da visita que fez a uma das grandes empresas de reconhecimento, não sei se é mundial, se é europeu, mas sei que foi lá, enquanto deputada. Estou a falar na Euronet, certo? Sim, sim. E se tem o Steve Iraste, que é qualquer coisa também ligado que também emprega bastante gente. Aqui também, em Boticas, tem as termas de Carvalheiros que já estão... Carvalheiros, que me dizem, por aquilo que eu me informei, por aquilo que sei, que já estive lá perto, nunca fui lá, que estão um bocado abandonadas. Que seria muito mais interessante se aquilo estivesse a funcionar em pleno. Não se percebe bem porquê, porque as águas dão-lhe muito nome. Muita gente nem saberá que as águas de Carvalheiros e as termas de Carvalheiros, que são de Boticas, tudo associa a Vidago, porque Vidago, sim, que está reconhecida como tem as melhores águas e não sei o quê. E estas termas, como quase todas, aparelho digestivo, aparelho respiratório e patologias dermatológicas. Mas é interessante chegar lá em cima e ver. Também é interessante conhecer a história de Couto e do fidalgo que criou a aldeia e que tem lá a igreja que é de todos, e sobre a capela, quem entrasse lá, não é, que não podia ser condenado por qualquer crime que praticasse. E são estas pequenas coisas que não estão muito de conhecimento de todos, mas que é interessante falar, e que Monte Alegre e Boticas têm tudo para ser visitadas. Desde a gastronomia, a feira do fumeiro, estas feiras do fumeiro, a feira do artesanato, continuo a dizer que é muito de consumo interno. Embora a feira do fumeiro de Monte Alegre já extravasasse, já movimenta muita coisa, já há muita gente que vai lá comprar e que leva para as suas terras. Portanto, faz todo o sentido que se visite, por exemplo, o maior santuário do distrito de Vila Real, que é a Senhora do Monte, o Bom Jesus do Monte, em Pinho. Como disse e continuo a dizer, Monte Alegre terá tudo e Boticas, desde que os autarcas, fundamentalmente os autarcas, promovam a sua terra e não se sentem na cadeira a ver qual é a festa que eu vou fazer, qual é a junta, onde é que eu vou dar mais beijos e abraços. Depois os autarcas pensam, onde é que eu vou dar mais beijos e abraços? E tudo quanto é para investir, o Estado que faça. E tudo quanto é para gastar, nós estamos aqui. Carlos Ferreira. Jerónimo, governar é gastar dinheiro. Não, é investir. Não, isso é treta. Investir é gastar dinheiro. Ou afetar dinheiro. Tu, quando governas, tens um orçamento. Se não gastares esse orçamento, não estás a governar. Não é verdade, isso não é verdade. Pronto, isto é assim de forma muito resumida. Gastar dinheiro no sentido muito lato, porque investir não deixa de ser gastar dinheiro. Não, o investir traz retorno, o gastar evaporou. Mas essas coisas nós sabemos, não precisamos de estar a trocar por miúdos, por cêntimos, não é? Agora, eu acho que sim, que aquele território do Barroso é um território fantástico. Eu conheço muito bem aquele território por via da minha profissão estar ligada ao turismo
da Turismo do Porto e Norte e percorrer todo o território dos 86 municípios a norte e, sobretudo, deu ser, desde 2009, responsável mais ligado ao turismo de natureza. Portanto, o nosso único parque nacional que existe em Portugal é o da Peneda Gerês. E o da Peneda Gerês, uma parte, pelo menos a parte transmontana, fica do lado de Montalegre. Conheço muita gente lá, por exemplo, conheço um trabalho fantástico de uma pessoa que se chama, que é veterinário, que veio de Lisboa, que se chama João Paulo Costa, que criou o conceito das cozinhas de fumeiro tradicional. Certificou, que fez um trabalho de sapa do outro mundo e que ninguém imagina o trabalho que está no dia a dia e a dificuldade. Porque nós, às vezes, dizemos assim, o fumeiro de Montalegre, ou de Boticas, ou de Vinhais, ou de Miranda, ou de Mogador, não interessa, são todos bons. Ali, pendurado na cozinha antiga e não sei o quê. Tretas. Nós temos de ter um fumeiro que o cliente come, o cliente final come, e que tenha certeza absoluta da sua certificação, desde o ponto de vista da criação dos porcos até à higienização de todo o processo e tudo mais. E estamos a falar de quê? Estamos a falar de agroalimentar. Como dizia o Jerónimo, se nós só criamos as vacas e as ovelhas e não sei o quê, e depois vendemos-as para os outros comerem a carne boa noutros sítios, isso não interessa. Agora, uma coisa que se chama a fileira agroalimentar, e nós dominarmos todo o processo, desde a criação dos animais, aos pastos dos animais, a tudo isso, até depois, se for preciso vender refeições já processadas, embaladas, de qualidade e tudo mais, isso depois é que se pode arrecadar. Agora, se nós vendemos as carcaças dos animais às grandes superfícies, chupamos o tutano, e nós com o que é que ficamos? Com nada. Com nada, depois precisamos do subsídio, sempre andar ali a meter o catéter em subperfusão, para nós conseguirmos sobreviver, porque se nós não tivermos o catéter sempre enfiado na veia, nós não conseguimos viver. Essa é que é a grande problemática. Agora, o reconhecimento, e há muita gente ali a trabalhar, a fazer trabalho, o meu amigo David Teixeira, vice-presidente da Câmara de Montalegre, tem feito um trabalho há imensos anos, nesta fileira das sextas-feiras 13, com o Padre Fontes, com um conjunto de aspectos, a própria feira de fumeiro de Montalegre é um potentado, a de Boticas também. Por exemplo, em Montalegre estão a fazer experiências com cultivo de vinha a mais de 800 metros, a cerca de 1000 metros, que é uma coisa completamente nova. O vinho é um vinho com características completamente novas. Há lá enólogos a fazer trabalho nessa área fantástico, com as batatas de semente, com tudo isso. Pronto. É verdade que quando nós dependemos demasiado do setor primário, é sempre uma problemática, eu já que falei nisso, e temos que partir. Agora, nós não temos que ter medo da indústria transformadora, da indústria agroalimentar, porque com a indústria agroalimentar nós podemos produzir melhores chouriços do que aqueles que são produzidos naquela cozinha cheia de merda no chão, que não está higienizada, nem nada disso. Portanto, nós não temos de ter medo dos processos de higienização das nossas tradições. Nós podemos as manter certificadas, nós podemos as manter com qualidade. Isso não é a indústria que vai tirar a qualidade. Pelo contrário, a indústria dá-lhe cadência e dá-lhe garantia de higienização. Eu acho que este trabalho que se tem estado a fazer no Barroso é um trabalho ainda incipiente, bem no bom sentido, como disse a Manuela. Agora, nós aqui temos grandes modelos. Nós temos o comunitarismo que vem dos celtas, que é uma comunidade que privilegiava toda a sobrevivência da comunidade em detrimento do indivíduo. Depois vem, logo a seguir, os romanos, e os romanos privilegiam o indivíduo em detrimento da comunidade. E então é aí que se começa a partilhar a terra toda e começa a surgir a propriedade privada e tudo retalhado e não sei quantos. Pronto.
São sistemas rotativos, geracionais, de milénios, que eu chamo civilizacionais, e o facto de, naquela zona, mesmo no resto de Trás-os-Montes todos, foi ali o Barroso que foi classificado património agrícola, porque eles apresentaram uma candidatura, esforçaram-se e tudo mais. Mas todo o Trás-os-Montes podia ser considerado património igual, porque as características são as mesmas. Por raças autóctones que ainda existem, as nossas vacas, seja a mirandesa, seja a barrosã, seja a maronesa, vêm todos do célebre Auroque, que está desenhado ali nas gravuras de Foscoa, que era o boi selvagem que havia aqui nestas zonas, não é? Dizem que o mais próximo ainda até será a maronesa. Pronto, mas quer dizer que temos raças ainda preservadas, de qualidade, em que elas andam ainda pelo campo a pastar e com boas pastagens e que não são intensivas e tudo mais. Agora, é verdade que, se calhar, ainda não existe a diferenciação necessária desses produtos em relação aos outros produtos que vêm de outras latitudes e que vêm de outros sítios que são produzidos em massa. E o preço é uma coisa fantástica na nossa economia capitalista. O preço faz a qualidade. O reconhecimento é o preço. Ele diz, os de Portugal ainda não nos reconhecem. Quando um chouriço de Vinhais ou um chouriço de Monte Alegre for pago a 100 euros o quilo, não é reconhecimento. Pois não é. A mesma coisa acontece com o vinho, não é? Não é? O vinho portanto, português, que é um vinho barato. A formação do preço, sabemos que essa coisa de qualidade não é para todos, não é? Os mais pobres não podem pagar tanto. Mas pronto, isto chama-se uma indústria que nunca está em crise, que se chama luxo. O luxo, tanto dá que haja crise como não haja crise, está sempre em cima. Porquê? Porque os ricos são sempre ricos e estão sempre dispostos a pagar. Agora, como disse o Jerónimo, se nós temos aqui áreas classificadas, parques naturais, e depois, se nós não tiramos proveitos dessas classificações, porque uma classificação, seja qual for, impõe sempre restrições, impõe sempre quadratura, impõe sempre um conjunto de aspectos. Não se pode fazer aquilo que se quer. Não é? Agora, se isto trouxer mais-valias e se isso for no sentido de... reparem, a Suíça é um país turístico, mas só vai para lá a turistar quem tem muito dinheiro. Por exemplo, a Espanha é o segundo destino turístico do mundo. Recebe à volta de 80 milhões. A União Europeia, os Estados Unidos é o terceiro. Recebe menos gente, recebe à volta de 65 milhões. Mas os Estados Unidos juntam mais dinheiro com esses milhões que a Espanha com os 80 deles. Portanto, o que é preferível? Ter os 80 milhões e ficar com os sacos do lixo e com pouco dinheiro e com a merda toda que deixam lá eles, ou ficar com menos turistas, mas muito mais dinheiro? Nós sabemos qual é a opção que fazemos, não é? Se o Barroso for nesse sentido, e eu espero muito bem que sim, é fantástico. João Batista, já estamos com 1 hora, hein? Eu vou tentar ser breve, uma vez também que os meus colegas já falaram bastante e bem sobre a região. É verdade. Houve ali um tema que o Batista Jerónimo levantou, que era da promoção dos conselhos e das câmaras que estão... Eu acho, deixe-me dizer que acho que há um problema crónico nas autarquias, não só em Trás-os-Montes, mas em todo Portugal, que é pôr pessoas que não são da área a gerir páginas de Facebook e colocar pessoas nos gabinetes de comunicação quando ou são professores de educação física, ou são professores de artes visuais e não tiveram emprego e etc. É que não dizemos a verdade, que andaram com a bandeirinha. Esse é o grande problema, por vezes, é que não há profissionais da área, especialistas da área, quer do marketing, quer da comunicação, nesses gabinetes das câmaras municipais. Depois, há aquela questão do património, não é? O património, neste caso, agrícola. Porque é que em todas as ações que se fazem, porque é que não se põe o símbolo? Porque é que não se coloca o símbolo associado a todas as ações de marketing e de comunicação desses conselhos? Por exemplo, nós podemos ver e já imaginamos... Exatamente. Já pensaram, por exemplo, nas bandeiras? Portugal, uma pessoa agora, a não ser que seja imigrante, jamais veste uma t-shirt com a bandeira de Portugal, mas veste com a bandeira do Reino Unido e com a bandeira dos Estados Unidos. A dizer que é moda, não é? Mas isso foi alguém que implementou essa marca. E essa marca teve que ser implementada através de ações de marketing e de comunicação.
Porque é que isso não se faz também para promover os recursos que existem em Trás-os-Montes? Não de uma forma de t-shirts, foi o exemplo, mas de outra forma. Ao fumeiro, porque é que, associado ao fumeiro, porque é que não se associa também o património agrícola? Isso não se tem associado. Eu fui a várias conferências de imprensa quando trabalhava como jornalista no que diz respeito à promoção das feiras de fumeiro e não se, isso era algo que colocava-se para simbolizar simplesmente e não para afirmar e para afirmar uma marca. Por isso acho que primeiro da partir também de dentro o reconhecimento e depois também para haver o reconhecimento nacional. E já pensaram também no que diz respeito, por exemplo, ao Covid, não é? O Covid veio a quê? Veio a suspender esta atividade. Uma vez que é comunitária, não pode haver esta relação de entreajuda, este trabalho de entreajuda. O que é que seria se o Covid chegasse a Portugal em janeiro? O que é que seria destas feiras de fumeiro? Não é? Até foi uma sorte, neste sentido, para a gente desse território, o Covid ter chegado depois das feiras do fumeiro, depois ter escoado os seus produtos. Por isso, há que ter uma ponderação e saber reconhecer primeiro o que temos e reconhecer os nossos produtos. A uma altura eu escrevi até um texto de opinião, neste caso é sobre Macedo de Cavaleiros, que era a propósito dos caretos de Podense. Há 20 anos, ser careto era alguém que um sentido pejorativo. Nós dizíamos, ele é um careto, não é? Era um sentido pejorativo. Hoje em dia já todos querem ser caretos. Porquê? Porque houve alguém que trabalhou e promoveu essa marca. E com muita luta e muito trabalho, uma freguesia com um pouco mais de 400 habitantes conseguiu hoje ser um património. É a terra do Pereira. Também é careto. Eu acho que é na comunicação que deve haver e o Covid nisso também agora poderá ajudar até no que diz respeito ao turismo de natureza, promover-se também workshops na natureza, percursos pedestres, porque não? Sei lá, trazer as pessoas do meio urbano a conhecer o meio rural e a saber como é que é as vidas destas pessoas. E não há. E as agências de turismo também não têm esses planos de promocionais, não têm essas rotas feitas, por isso... Tem que existir parcerias. Mas não existem. Pois, mas tinham que existir. Exatamente. E aí é que as autarquias têm que tomar iniciativa e não tomam, não têm essa consciência. Exato. Primeiro, não têm consciência ainda da importância da comunicação, e eu concordo, de facto, que com o João Pedro, coloca-se qualquer pessoa a postar coisas no Facebook e na página institucional e às vezes confunde-se uma página institucional com uma página pessoal ou com uma página partidária, e é mau. Eu tenho chamado a atenção várias vezes disso. Uma página de uma Câmara é a página de uma instituição, não é de um partido político, nem é do presidente, nem é de... Não, é de uma instituição. E tem de haver esse cuidado. E tem de ser uma pessoa com competência para fazer essa gestão. Além disso, hoje, os meios de comunicação social e estas ferramentas interativas e as redes sociais são importantes veículos de construção de uma marca, que pode ser e de construção de valor para um território, para um produto, etc. E que estão subaproveitadas na maior parte dos casos. Também concordo. Exato. Muito bem. Uma hora depois, vamos ainda abordar levemente só o tema que vos proponho agora, porque já que estava inscrito, que era o seguinte. Nós voltamos a publicar esta semana os 54 factos estatísticos sobre um concelho. Neste caso foi Alfândega da Fé, porque a Alfândega da Fé fez o dia 8 anos, digamos, da atribuição do seu foral. 726 anos. E, portanto, nessa altura publicamos estes factos estatísticos e assim, ao de leve, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ao de leve vamos falar só sobre um tema que começa a ser recorrente, que é, apesar da diminuição da população, de toda a desertificação que falamos, que é comum a quase todos os concelhos, também aqui, a nível de novas empresas, o número aumentou. Isto começa a ser uma coisa estranha, perceber como é que há tanto aumento de empresas. A pergunta que vos deixo, será que não são os empresários em nome individual, agrícolas, que foram obrigados a registar-se como empresários? Não terá sido isto? Isto acaba por ter um aumento de empresas, o facto estatístico em si,
que eles vão buscar às finanças, acaba por ter um aumento que não corresponde depois, se calhar, à realidade. Porque essas pessoas já existiam. A única coisa que aconteceu foi, se calhar, começarem a faturar só. Já agora, pode ser quem? Pode ser a Manuela. Vamos seguindo o mesmo raciocínio. Eu conheço menos, os meus parceiros de painel conhecem melhor esta realidade do que eu, mas efetivamente eu concordo com essa visão, porque não parece que tenha havido a criação de empresas, assim, duplicou o número de empresas entre 2010 e 2018, e parece-me que não é essa a percepção, duplicou o número de trabalhadores independentes entre 2010 e 2018, não é essa a percepção que nós temos da nossa região. Agora, efetivamente, houve a obrigatoriedade de alguns produtores se registarem e, efetivamente, começarem a integrar os números como empresários em nome individual, como trabalhadores independentes e tal. Portanto, houve este ligeiro acréscimo. E isto também pode significar que as pessoas estão a perceber que há nichos de mercado que ainda não estão suficientemente estudados e onde há potencialidades e possibilidades de crescimento. Isso é bom. Há imagens, quer a cereja, quer a amêndoa, creio que são os produtos mais conhecidos, o azeite também, não é? A alfândega da fé. Mas, de qualquer maneira, embora que haja uma agricultura de subsistência, que eu acho que existe em todo o Trás-os-Montes, não é? Aquela agricultura familiar que as pessoas fazem para consumo próprio. Mas depois há aqueles produtos nos quais cada concelho se vai, digamos que, especializar ou intensificar a produção e que se tornam imagens de marca do concelho. Eu não vejo mal, porque é natural que alguns microclimas, algumas especificidades até do nível de clima, da altitude, do relevo, etc., das próprias propriedades do solo, venham a favorecer mais um determinado tipo de cultura ou outro. Mas o que me parece é que hoje as pessoas estão mais atentas para perceberem quais são os nichos de mercado e muitas vezes também a procura, que vai determinar depois a produção. Além de um outro aspecto que me parece que é muito importante, são os apoios comunitários. As pessoas às vezes também acabam por investir naquilo que podem submeter a projeto, que podem apresentar candidaturas e buscar algum dinheiro a fundo perdido. E aí também é muito importante que quem está nestes organismos esteja atento às especificidades das regiões, porque nós temos de dar um sinal que vá no sentido positivo, de favorecer aquilo que melhor produz naquela região, com aquelas características, e não tanto adaptarmos-nos a modelos e a ideias que vêm da Europa, que depois muitas vezes, no contexto específico, não se adequam propriamente. Aqui, daquilo que me parece, foi esse dado, chamou-me a atenção, da duplicação de trabalhadores independentes. Eu não creio que efetivamente tenham aumentado assim tanto, embora haja um número de imigrantes também, de trabalhadores estrangeiros, bastante considerável neste concelho, que também me surpreendeu. Mas, de facto, parece-me que é essa obrigatoriedade do registro que levou a esse aumento. Batista, Jerónimo. É assim, o Carlos Ferreira, só dizer-te que quando as obrigações e a regulamentação dos processos, das normas, de verificação da qualidade se impõem, por exemplo, no caso do reconhecimento de alguns produtos, isso é obrigatório. Outra coisa é os parques que condicionam um bocado a parte agrícola. Como eu falei de Freixo, que não deixam pôr vinho onde é que já havia oliveiras, e essas secaram. É diferente. Portanto, nós temos, é tal e qual como a ASAI. Toda a gente fala mal da ASAI, mas eu falo bem. Eu acho que eles devem ser exigentes e não comermos gato por lebre. Também eu aqui há tempos, por causa dos produtos regionais, nós acho que devíamos mudar um bocado a nossa maneira de estar. Eu postei qualquer coisa aqui há uns tempos sobre os produtos regionais. A mim meteu-me uma confusão muito grande e fui a vários restaurantes no mesmo concelho, que não vale a pena, nessa altura falei qual era, e não encontrei vinho da terra nem azeite. No entanto, é se calhar a cooperativa maior de azeite que traz os montes. E nenhum restaurante tinha lá que era azeite de lá, nem vinho de lá, que é uma grande cooperativa. Portanto, isto para ver que é difícil, nós também devíamos mudar um bocado o nosso comportamento. E disseram-me alguém na altura, e os seus do Alentejo fizerem assim? Fazem muito bem,
Qual é o problema? Que façam, isso é porreiro. E os do Porto, que façam também. Agora, nós temos que proteger os nossos. E se nós consumíssemos o azeite e o vinho da nossa região, se calhar esgotávamos o consumo. Sobre a alfândega da fé. A alfândega da fé, depois do Barroso, que eu penso que o Barroso e a alfândega da fé se devem bater bem nas albufeiras de retenção de água. Por isso são duas regiões eminentemente agrícolas. A alfândega da fé tem 4 e vai passar a ter 6. Portanto, vê-se aquilo que é a agricultura nestes concelhos. Saber que, por exemplo, que todas as barragens dá para a pesca, também quase todas ou todas mesmo. Portanto, quando falamos na alfândega da fé, falamos da cereja. Ultimamente. E porquê é que falamos? Porque o azeite e a amêndoa perdeu valor. E perdeu valor para valores que já não dá quase para cultivar. E tudo volta ao princípio. Porque não acrescentamos valor. Porque vendemos a granel. Certo? Mas isso é sempre assim. Na demografia, quando se fala de natalidade que aumentou, portanto, acho que aumentou 34, segundo vi no Diário de Trás-os-Montes, não dá para colmatar a mortalidade, que foram 68. E a imigração foram para aí 600 ou 700. Quer dizer, depois fala-se nos imigrantes. Os imigrantes pensam que são sazonais ou para trabalhar na agricultura, que neste momento ninguém pode pagar, e não sei porque é que um concelho tem aquela imigração, possivelmente foi na altura da apanha da cereja, porque da azeitona e da amêndoa já nem lhe dá para pagar. Sim, diz. Do aumento das empresas, eu concordo plenamente contigo e não tenho dúvidas nenhumas que em todo Trás-os-Montes e se calhar em todo o interior deveu-se à obrigatoriedade dos pequenos agricultores fazerem o início da atividade nas finanças. A par, e aí também teve algum fluxo, que é os turismos rurais e as casas de campo e as casas da aldeia e não sei o que mais. É das que não perdeu assim tanto, porque perdeu 50% quando nós falamos há bocado no Barroso entre 68 e 61, e se nós também aqui voltamos ao mesmo. Nós entramos em Alfândega da Fé na página e pouco vemos. Mas conseguimos descobrir lá coisas que, por exemplo, que a igreja mais importante é a de Sambade e não a da Alfândega. E pouca gente fala nisso. A de Sambade é muito mais imponente. Tem 2 ou 3 santuários de uma grandeza que deviam ser visitados, que podem ser visitados. Toda a gente fala no de Cerejais, mas não é, se calhar, tem outros que se batem com ela, como é a de Nossa Senhora de Jerusalém, em Sindim da Serra. E nunca podemos falar da Alfândega sem falar no Ex Libris, que é a pousada de Nossa Senhora das Neves. Não é? E era interessante, se calhar para terminar, que alguém lesse a lenda dos Cavaleiros das Esporas Douradas, que é o que dá o nome à cidade não à vila, que passa por Castro Vicente e vai a Balsemão. É uma lenda porreira, que já deu filmes. Outro dia vi um filme na Netflix que também ia buscar uma parte desta lenda, que eu acho que era transversal a todos os feudais, porque eram machos e queriam todas as... E depois aí houve a tal batalha grande em Balsemão, onde apareceu o tal remédio para os cristãos ganharem a batalha. É uma lenda interessante que dá para ver. E se calhar ficava por aqui. Se houver mais tempo, depois falaremos mais. Carlos Ferreira, já vamos numa hora e um quarto. Ai, Jesus, que falador. António, muita gente não sabe, mas Portugal é o país a nível mundial que tem das finanças mais eficazes. Nós podemos ser ruins em muitas coisas, mas nisso criou-se um sistema de eficacidade de recolha de impostos fantástico. Sobretudo aquele sistema do e-fatura, que começa com e-fatura e depois
vai à volta desse conceito, que foi criado pelo meu grande amigo José Maria Pires, um mirandês, que esteve à frente da Direção-Geral de Finanças, esteve ali mesmo no olho do furacão, e portanto, isso também justifica aquilo que tu dizias da quantidade de empresas. Nós sabemos que uma das particularidades da economia portuguesa pós-adesão à União Europeia chama-se candidaturas. Então candidatam-se os privados, candidatam-se as empresas, candidatam-se os municípios, candidatam-se as regiões, candidatam-se os governos, candidata-se tudo. Mas para se candidatarem têm que estar legais. Se não estiverem ilegais não chupam nada. Portanto, o governo tem a certeza que alguém que mete uma candidatura e é aprovado, que vai lá buscar impostos. Através dos diretos, dos indiretos, os IVAs e por aí diante. Não é? E depois há toda esta regulamentação, como já se falou, que do ponto de vista agrícola, praticamente hoje em dia estão todas as pessoas coletadas. Não sei se isso conta como empresas ou não, mas algumas contam. Sim, Antes, aqui em Sandim, toda a gente podia meter uvas na cooperativa agrícola, agora não, agora tem que se passar a fatura, tem que estar registado, que não sei quantos e tal. Meu menino, não é? Toca a todos. Por outro lado, acho que ali, Alfândega da Fé é um município que tem ali uma parte do seu território no Val da Vilariça, que é uma região extremamente fértil do ponto de vista agrícola, que se tem vindo a requalificar do ponto de vista dos regadios e, portanto, tem ali um pequeno cluster agrícola de produção, sobretudo, de frutas e legumes, que pode vir a ser mais explorado. Do ponto de vista do turismo, também já aqui se falou, pronto, há pequenos empreendimentos de turismo rural, a própria Senhora das Neves, que evoluiu para o Hotel Spa, que teve mais investimento, que entretanto também foi, entre aspas, privatizado, porque passou da propriedade da Câmara para a propriedade de um grupo, que teve aí novos dinamismos, são aspectos de orientação relevantes. Agora, nós não nos podemos esquecer de onde veio a Alfândega da Fé. A Alfândega da Fé veio das profundezas dos infernos. Não é? Uma coisa que se chamava fanzone. Deixem-me vos lembrais. Sim. Não foi assim há tantos anos. Pois, mas as pessoas logo se esquecem, Jerónimo. As pessoas não fazem ideia. Não foi há tantos anos, mas foi para aí há 14. Mas as pessoas... 13. Sim, 12, 13 anos. As pessoas não fazem ideia, não é? Do ónus que aquilo representou para o município. Aquilo deixou ali, do ponto de vista da aquisição de terrenos ao município, fortunas em relação às possibilidades que eles tinham e que eles tiveram que ir regularizando pouco a pouco. Alguns aspectos do ponto de vista da entrega das terras, outros aspectos do ponto de vista do pagamento. A Alfândega da Fé era talvez dos municípios que tinha a maior problemática do ponto de vista da dívida financeira e que teve que depois recorrer à reestruturação e àquele programa que havia, como é que se chamava? O PAEL, e que, claro, que não é fácil sobreviver e manter um concelho a flutuar nesse contexto. Portanto, eu não tenho dúvida das palavras que utilizo. A Alfândega da Fé, do ponto de vista da gestão municipal, veio das profundezas dos infernos. Atenção! Eu lembro-me que na altura ainda era a região turismo do Nordeste Transmontano. Fui à apresentação do projeto Fanzone, em que estava lá o gajo com o chapéu e com a caiata, chapéu branco e a caiata. Eu disse, mas onde é que estou? Estou num país da América Latina, uma coisa do outro mundo. Diz, como é que é possível? Como é que é possível? E lá está. Nós estamos aqui, estes conselhos todos, estão à espera todos os dias de encontrar uma varinha de condão da fada que transforme tudo. E depois as pessoas agarram-se a estas sílabas, a estas coisas, e depois no fim acabam por dar mau resultado. Mas por isso é que eu digo que o caminho que fez a Alfândega da Fé nestes últimos 10 anos foi um caminho do combatente
que foi feito a porriamaço a altas temperaturas, o caminho que transforma o minério de ferro em aço puro. Não foi fácil. Carlos, já agora que falaste no Fanzone, temos aqui alguém a comentar em direto, a perguntar o que é que foi isso. Convém explicar que é porque há pessoas que não têm esse conhecimento, não é? O Fanzone foi um indivíduo que apareceu aqui, que dizia, que trazia muitos milhões ligados a fundos de pensões ingleses e americanos, e então que ia investir no Conselho de Alfândega da Fé, comprando um conjunto vastíssimo de hectares de terrenos às pessoas para construir um aeroporto internacional. Com 4 pistas. Com 4 pistas. Exatamente, para construir um aeroporto. Mas Macedo também estava incluído. Um aeroporto com várias pistas, um aeroporto internacional, que trazia os reformados ingleses e do mundo inteiro para residências 5 estrelas e que ia transformar aquilo num Eldorado fantástico. E depois chamaram a este projeto Fanzone. Ok, acho que ficou esclarecido aí o nosso ouvinte, que estava em direto a fazer-nos essa pergunta. João Batista, cabe-te a ti acabar hoje o programa, e acaba mesmo, porque já há 1h23 estamos a conversar. Eu ainda assim sou o último, depois acabo sempre por falar mesmo. Mas estás à vontade, também tens o tempo todo o que quiseres. Não há problema. Eu depois ainda quero 1 minuto. 1 minuto depois para Batista. É curioso uma situação, que agora o município de Alfândega da Fé é o município mais transparente de Portugal. Até pelo índice de transparência que tem sido feito desde 2014, salvo erro, no domínio das contas públicas. Tem as contas todas auditadas. Sim, tem sim. Tudo, e até o próprio site disponibiliza todas as concessões, todas as adjudicações e contratos. E responde e tudo mais. Exatamente. Eu queria falar rápido sobre o cancelamento da festa da cereja, que eu estou a pensar agora como é que estarão estas pessoas, os produtores, como é que vão gerir todo este pós-Covid e como é que vão escoar, digamos assim, os produtos. Além de haver já uma queda de 50% na produção este ano, por causa das chuvas que vieram aí em abril e março, pelos vistos, se no ano passado eles tiveram, acho que foi 17 toneladas que venderam em 4 dias só na festa da cereja, o que é que eles vão fazer agora? Essas toneladas todas que são produzidas anualmente com o cancelamento da festa da cereja. E por isso o desafio que lanço é o que é que vai fazer acima em apoios a esses agricultores e a esses produtores. O que é acima? Onde é que é a sede? Em Bragança. Quem é essa gente? Pois, é isso. Tem que mostrar agora que... CIMTT, estamos a falar de CIMTT. Exatamente, sim. Todo o terreno, todo o terreno. Como é que será agora feita essa gestão e esse apoio e esses incentivos a essas pessoas que viram ali ficar... Quer dizer, em São Pedro Velho e Mirandela ainda houve aquela solidariedade por causa do... Mas para a cereja é mais difícil. Aqui para a cereja é mais complicado e não sei como é que se vai fazer, como é que se vai gerir toda esta crise do pós-Covid, não é? Por isso, também a Ministra da Agricultura sei que já falou em alguns incentivos e apoios, mas não especificam. E esses apoios já também referiram aqui. Este pequeno produtor, por vezes, não sabe como aceder a esse apoio, não tem conhecimento nem informação como deve fazer, por isso fica aqui para terminar até o programa um desafio, o que é que vai fazer a CIM Terras Trás-os-Montes e também o próprio Estado Central para solucionar esta situação, não só para a questão da Alfândega da Fé, mas também haverá outras questões no que diz respeito por causa do Covid, estas festas que por vezes ajudavam a escoar o produto, que foram canceladas e agora os produtores estão de mãos atadas, não é? Olha, eu acho muito interessante esse repto e já agora permitam-me sublinhar que todos os nossos conhecimentos com associações de produtores, transformadores, etc., que nós possamos também aqui lançar o apelo, porque o ideal não é só receber alguns apoios e deixar perder a produção. Hoje há muita fome, hoje há muitas instituições, há muitas famílias que já estão com dificuldades e, portanto, ficar o fruto nas árvores também é um crime. É ajudar, de facto, estes produtores a escoar o seu produto com apoios para a sua aquisição.
mas que se consigam adquirir e colocar ao serviço, quanto mais não seja, daquelas pessoas que estão a passar mal hoje e que estão a passar necessidades e que se ponha o produto no mercado, nas empresas de transformação, enfim, que se ponha essa criatividade toda a funcionar e assim tem aí uma oportunidade para mostrar que está viva e onde está e de facto o que vai fazer. Batista, tinhas pedido um minuto. Produtores e aquela gente que aqui ia pôr a mão de obra. Também não são poucos. E esses também ficam sem poder ganhar. E que se calhar são mais, mas com menos prejuízo. Eu queria fazer, na próxima terça-feira, dia 12, faz o governo 200 dias. E hoje estivemos nós a falar, já estes 2 últimos programas, tudo tem um bocado a ver com a coesão territorial. E é complexo, dá muito trabalho e eu penso, e sou de opinião, e vou com certeza escrever alguma coisa esta semana sobre isso, que é demasiado trabalho, é demasiada complexidade, é demasiado o envolvimento para um ministério só, da coesão territorial. Eu propunha que, se o António Costa nos ouvisse, podíamos ficar com 2 ministérios. Da coesão territorial deveria ser 2. O Ministério da Coesão do Faz de Conta e o Ministério do Territorial sem território. E depois vir para cá mais secretarias, porque só com esta, por exemplo, para Mirandela ou para Vila Real, uma secretaria, porque só esta secretaria para Bragança foi o suficiente para Bragança não faltar nada. Nota-se, Bragança é tudo ali a mexer e a andar e a fazer-se. Portanto, se calhar era um bom tema também para o próximo debate, aprofundarmos isto. Coesão territorial. Podemos falar sobre isso e muitas outras coisas. Temos tempo para falar, mas hoje não. Hoje acabou. Quem ainda queres falar, Carlos? Não, eu só estava a dizer que o Jerónimo quer realmente ter problemas, eu já percebi. Quê? Queres ter problemas, pá, queres... Quero ter problemas? Não, eu não. Eu defendo com unhas e dentes a coesão territorial. Tem pano para mangas, tem pano para fazer coisas maravilhosas e nem precisa de dinheiro. Agora, falar-se que é... Eu também sempre defendi que o Ministério da Coesão Territorial devia ser uma secretaria do Ministério da Economia. Mas vejo que estou enganado, que devíamos criar 2 ministérios. Pai, com 10 secretários de Estado. A coesão territorial tem de ser transversal. Eu, sinceramente, não concordo sequer que haja um Ministério da Coesão Territorial. O Governo é que tem de promover no seu conjunto políticas de coesão territorial, porque só o Ministério sozinho não faz nada. Esta é uma área que só existe se for transversal. Se todos os domínios se preocuparem com esta questão da coesão, agora ter mais ministério ou menos ministério. A coesão tem que começar nos ministérios. Os ministérios devem estar primeiro. Afinal, toda a gente tinha vontade de... Bem, vamos dar aqui uma palavra final e a palavra final é até ao próximo domingo, cá estaremos outra vez para debater outros temas. Se calhar podemos falar de Mursa, vamos ver, também fez anos agora, também foi atribuído o seu fural, vamos ver se conseguimos falar de Mursa. Até lá, boa noite a todos. Boa noite. Boas noites.